Boa noite, gratidão por mais uma noite de estudo e amparo, ungidos nesta paz, nesta vibração de amor. Como é bom saber que juntos podemos fazer sempre mais, que na nossa união de pensamento, nesse calor, nesse afeto, nessa cordialidade, nesta disposição de estarmos doando nossa irradiação às 6 horas da noite todos os dias, estamos contribuindo para cada vez mais a vibração, a sintonia do nosso planeta estar em paz. E assim, nesta vibração serena, os nossos mentores terem mais acesso a todos que necessitam, pois quanto mais vibrações de amor, com mais facilidade eles conseguem chegar próximo a nós. Hoje eu gostaria de falar sobre o abraço. Vocês gostam de abraçar? Você se sente feliz quando alguém te abraça? Ou você fica incomodado? Ou você fica receoso de abraçar? Gente, o abraço é a união, é a troca de energias, é o equilíbrio de sintonia. Abrace quem está do seu lado, aquela pessoa que muitas das vezes não sabe demonstrar carinho, ela se sente feliz também com seu abraço. E aos poucos ela vai aprendendo a doar esse instante de troca, de carinho, de afeto, de aconchego. Então, se você ainda não abraçou ninguém hoje, chegue pertinho e dê aquele abraço. Ainda mais que está um friozinho, não é mesmo? E quem não gosta de sentir-se aconchegado e esquentado nesse amor fraterno, neste momento de doação. Então, não perca tempo, hein? Não esqueça. Abrace com carinho a todos que estão perto de você. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Leitura 62. Jesus para o homem. E achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio,
de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços do amigo ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apegou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Essa passagem nos faz refletir do quanto que ainda, como servos de Deus, ainda temos que passar por provas para que possamos chegar a uma sublimação. O Mestre Jesus, com toda a sua glória e resplandecência, como sendo o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, não pensou e nem questionou um só segundo sobre a sua necessidade de servir e de se fazer cordeiro para libertar o pecado do mundo. E nós, quantas vezes reclamamos quando temos que abrir mão ou ceder um espaço dentro do nosso orgulho e da nossa altivez? Quantas vezes deixamos de fazer ou de estar com pessoas para não abrirmos mão da nossa verdade? Quantas vezes saímos em berros e relutamos e freneticamente, às vezes até enlouquecendo através de gritos e atos por não estarmos sendo servidos, obedecidos? Meu Deus, quanto ainda temos que aprender até nos tornarmos mansos, nos tornarmos serenos e compreender que o amor é o servir, é igualitário, aonde não existe uma pessoa melhor do que a outra, aonde verdadeiramente se faz presente a glória universal quando servirmos mais do que somos servidos, que através da nossa abnegação, humildade, perseverança, estamos cada vez mais seguindo para o caminho da luz, para o caminho da elevação espiritual. Vamos parar com isso, meu irmão, de querer ser melhor do que o outro, aonde a nossa vontade tem que prevalecer. Sejamos mansos, sejamos calmos, sejamos resilientes, tenhamos a aceitação necessária para entender que não é a nossa vontade, e sim a vontade do Mestre. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço principalmente a ajuda dos nossos colaboradores nessas chuvas que se passaram, que na Ilha do Governador fez um estrago. E a nossa casa aqui na Paulo de Tarso foi muito atingida. Mas graças à boa vontade, ao carinho dos nossos colaboradores, a casa foi socorrida e muitas das coisas pudemos salvar. E com a ajuda dos nossos queridos amigos,
podemos deixar a casa de novo em ordem. E assim, agradecer a esses amigos que saem de suas casas e nos envolvem com todo o seu carinho e ajuda. Muito obrigada. Poder ajudar sempre, todas as vezes que somos chamados, e fazer a caridade ao nosso próximo, como diz na oração de São Francisco, é maravilhoso. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E como é maravilhoso poder ajudar, não é, gente? Como é maravilhoso podermos estar junto daqueles que precisam de nós e termos condições de ajudar com uma palavra amiga, um abraço, arregaçar as mangas, botar a mão à obra. Muito bom. E o mês de agosto chegou e com ele também está chegando o nosso dia, o nosso encontro, marcado no dia 17, o nosso almoço fraterno. Agradecemos desde agora a vocês que estão se preparando para vir à nossa casa e mais do que nunca, depois dessas chuvas, agradecemos muito a ajuda de vocês colaborando com esse almoço festivo, assistindo ao nosso show, comendo a nossa feijoada, as panquecas, o empadão, doces, participando do nosso bingo, o nosso cafezinho, com a nossa convidada especial, a nossa palestrante, Vânia Barbosa, com o tema Pai Geraldo. Lembrando que a palestra será às 11 horas. Não percam a palestra, cheguem cedo. E meio-dia começa o nosso almoço. O nosso almoço não há reserva de mesa, e sim a ordem de chegada. De acordo com que as pessoas foram chegando, elas já vão se dispondo nas nossas mesas, ok? Agradeço a ajuda também dos nossos colaboradores, contribuindo com o 13º dos nossos funcionários, que logo, logo estará chegando, e sem a ajuda de vocês, não seria possível honrar com essa contribuição. E mais uma vez, o nosso obrigado. Agradecemos o carinho, as orações, que fortalecem a casa, a ajuda de vocês com o bazar, que devido às chuvas também muita coisa foi perdida, pois as águas invadiram o nosso bazar e tivemos que jogar muita coisa fora, infelizmente. Mas também podemos salvar outras tantas. E, mais uma vez, precisamos da ajuda de vocês com as roupas, sapatos, objetos para casa, assim como cama, mesa, banho, imóveis, sofás, as camas de solteiro e poltronas. Agradecemos todo o carinho e visita que vocês fazem às nossas vovós, aos nossos ouvintes que trazem sempre aqui um abraço, que saem de suas casas para lerem histórias, conversar, trazer aquele lanche gostoso. Como é bom o carinho, este abraço, este momento de paz e de alegria aqui na casa. Gratidão nessa ajuda de todos vocês. Agora chegou o nosso momento especial. Vamos então aos nossos aniversariantes de agosto. Parabéns para Simone Salcedo Rodrigues, a Simone do nosso bazar. Parabéns. Ismênia Martins Campos. Esse mês de agosto eu também faço aniversário. Luz Marina Salcedo Rodrigues. Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, Flávia Gomes de Souza Paiva,
Natália Virgínia Bizarello dos Santos, Álvaro Tomás Clementino, Marina Fernandes de Magalhães, André Luiz Moreira de Barros, Leonardo José Correia Pinto, Carla Campos de Oliveira, parabéns, muita alegria e felicidade. Norma Barbosa Lins, Bianca Perrota Lobato de Magalhães, Gelda Fernandes, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, Lindalva dos Santos Queiroz. Parabéns! Não falei seu nome? E você faz aniversário também em agosto? O meu abraço, parabéns, muita saúde, felicidades, comemore, compre um bolo, nem que seja pequenininho, pois lembre-se, mais um ano de nós aqui na Terra, tentando cada vez mais fazer o nosso melhor. Nós que somos aniversariantes de agosto, o nosso abraço, parabéns! E agora que falamos do alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, tão necessário ao nosso dia a dia. Agradecemos aos nossos ouvintes que trazem aqui na casa o nosso alimento não perecível, como o arroz, feijão, macarrão, massinha, aquele macarrão da sopinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, desinfetante, cloro, água sanitária. Caprichem no sabão em pó, pois aqui são 30 idosas e haja sabão para tanta roupa de cama e banho, e as roupinhas também, que ficam sempre cheirosas. O sabão em barra. E se você não pode trazer aqui na casa esses itens, agradecemos a sua ajuda no Banco do Brasil, conta corrente, agência. Anotem, por favor, 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Pois não, anote aí o nosso CNPJ 34022 756 000153. Você gostaria de passar aqui e dar um beijo na nossa vovó? Anote o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é das 3 às 5 horas da tarde. Ah, você gostaria de levar lá na cidade a sua contribuição? Então, anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o telefone: 3190 3873. Lembrando, se você não conseguir por esse telefone, pode ligar também aqui para Paulo de Tarso. Anote, por favor, 2462 5176. A Simone estará na 13 de maio, de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também por esse telefone pode anotar o nome da prece. Se você preferir mandar o nome para a prece por e-mail, anote, por favor, nome para a prece @acepaulodetarso.org. E se caso você deseja nos escrever para falar como a rádio chega à sua casa e como a programação tem feito bem à sua vida, agradecemos o contato para assim podermos fazer sempre melhor, para que a programação chegue cada vez com mais carinho
à sua casa. Anote, por favor, o nosso e-mail de bate-papo, contato@acepaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria,
porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje vamos estudar os itens 7 e 8. No item 7 é uma passagem narrada por Lucas, que tem por título Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Diz o seguinte o texto: Disse também Jesus àquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer o pão no reino de Deus. Está em Lucas capítulo 14, versículos 12 a 15. Allan Kardec nos comenta o seguinte: Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas e tomadas ao pé da letra são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento,
precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão somente pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, diz: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em um sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes as honras ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem o que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, nessa história contada por Jesus, com muita alegoria, Kardec nos traz a explicação bem simples. O que Jesus está querendo, com base no título do capítulo, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ou seja, temos que prestar os benefícios, as caridades, sem qualquer alarde. Quando nós convidamos alguém para participar da nossa abundância, seja um jantar, seja passeio, seja o que for, não façamos distinção na hora de convidar. Porque se convidarmos só aqueles que têm o mesmo nível econômico que o nosso, por exemplo, e por sua vez têm capacidade de retribuir mais tarde o convite, não estaremos fazendo da forma correta. Nós temos que convidar também aqueles que, por nosso gosto, são pessoas que gostam de nós e de quem nós gostamos e que não têm a menor condição de nos retribuir aquele convite. Então nós os estaremos convidando por prazer, porque gostamos deles e que eles gostam de nós. Não estamos preocupados se eles não vão depois nos chamar também para uma festa ou para um passeio. Ao passo que, se convidarmos só, como diz aqui, os ricos, os parentes, vizinhos, amigos ricos, estaremos sempre buscando a retribuição. Então a nossa mão esquerda vai saber exatamente o que está fazendo a direita. Então Jesus está dizendo: quando convidares, convida os pobres também, convida a gente que não tem condição, mas que são do seu gosto. Não é convidar as pessoas que não têm condição, que você não conhece, não sabe quem é. Não é isso. Nós não vamos chamar fulano não, porque ele nunca vai poder retribuir. Não pode se agir dessa forma. É essa a ideia que Jesus está passando e Kardec fala aqui. Então diz ele: em vez de nós chamarmos os cegos e estropiados, estaremos praticando a máxima de Jesus se convidarmos as pessoas com menos possibilidades econômicas e sociais por benevolência, por querer o bem, sem ostentação, ainda por cima dissimulando isso, convidando por maior carinho. E se eles chegarem lá de uma forma mais simples, mais humilde, tudo bem, que estejam à vontade. Essa é a ideia. Fazemos o bem sem que uma mão saiba exatamente o que a outra fez. Essa é a ideia proposta por Jesus. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 149. Todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo.
A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Conversar com um amigo de um continente a outro com o auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama ou, hoje em dia, com a internet. Acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós os que declaramos acertar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo, e ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Ana Lúcia da Silva, Mariana da Silva Marques, Rosileide Guimarães, Salete Santos Teixeira, Riana Negreiros e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ilídia Fonseca do Nascimento, Maria Oneida Nave Raposo, Mariana Marques Coelho, André Luiz da Silva, José Rosildo da Conceição, Fátima Maria da Conceição, Patrícia Maria da Silva, Carolina Mara da Silva, Neuza Neone da Silva, Francisco Bento da Silva, Maria Ribeiro da Silva, Francisco de Assis da Silva, Edna de Albuquerque Silva, Joana Kelly da Silva, Andrei da Silva Albuquerque, Sebastião Salgado, Francisco dos Santos Coimbra, João Batista de Oliveira, Antônio dos Santos Coimbra, Cléa da Silva Ferreira, Benedita dos Santos Coimbra, Celina de Oliveira, Paulo César Campanha, André Luiz dos Santos Coimbra, Dinorá da Silva Campanha, Paulo Fortes Campanha,
Paulo Monteiro de Barros, José dos Anjos, João Feliforte, Altanir de Azevedo Ferreira, Arlete Cabral Ferreira, Georgina Pascal Bom Jardim. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes. A pobreza, considerada em sua expressão de carência absoluta, em verdade, só existe no homem, quando o homem se afasta dos tesouros divinos que lhe enriquecem a senda. Move-se a terra no espaço entre milhões de mundos. Nasce a criatura no seio da humanidade, entre milhões de seres irmãos. Para desenvolver-se na esfera carnal, recebe um corpo constituído de milhões de células e, comumente, dispõe de milhões de minutos para educar-se e engrandecer-se. Alteram-se a cada hora milhões de existências nos reinos inferiores da natureza, para que lhe não faltem força e combustível à máquina fisiológica, abençoado instrumento com que pode aproveitar as múltiplas oportunidades de evolução e aprimoramento que a experiência lhe oferece a cada passo do dia. Minha irmã, meu irmão, tudo é grandeza na casa de Deus, e todas as bênçãos de Deus no universo são administradas em máxima expressão. Tenhamos, assim, suficiente disposição de aprender e servir, e acumularemos em nós mesmos não as cruzes de ouro e fogo, sangue e lágrimas que tantas vezes nos arrastam aos precipícios das trevas sob o fardo espinhoso das provações que atraímos com a nossa própria irresponsabilidade e desvairamento. Mas sim, os talentos do amor excelso, suscetíveis de soerguer-nos da sombra do vale para o fulgor dos cimos, investindo-nos na posse da herança celeste que nos é reservada indistintamente no reino da eterna luz. Meu companheiro de todas as tardes, auxilia enquanto é tempo, ajudando, compreendendo, servindo, perdoando, construindo para o bem e amando cada vez mais, na certeza de que o auxílio prestado desinteressadamente aos outros nas lutas da terra é investimento de paz e vitória, felicidade e luz, para a glória dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre,
sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.